era mais perto do polo. E aí eu lembro que o meu orientador, né, o Stanislav, estava lá no aeroporto para me receber, né? E aí a temperatura que estava lá em Edmonton, fora, né, do aeroporto, era menos 42, Dani. Ah, não, Foi gente, uma que é diferença isso? de 80 graus Celsius. Olá, químicas e químicos do Brasil. Estamos dando continuidade aqui à série de entrevistas com alguns palestrantes do CONDEC, do primeiro Congresso Online Nacional de Química. E hoje nós vamos conversar com o professor Leonardo Moreira da Costa, que é criador do canal no YouTube Fórmula de Soluções. Nós vamos chegar lá hoje ainda nessa conversa. Mas eu queria começar aqui apresentando o professor Leonardo. O professor Leonardo é pós-doutor em Química, fez o doutorado e o mestrado em Química na Universidade Federal Fluminense. Também fez lá na Universidade Federal Fluminense a graduação em Farmácia Industrial e Homeopatia. E ele fez também uma especialização em docência de ensino fundamental e médio, na área de ensino de ciências também, né? E aí a gente vai começar falando aqui um pouco da formação dele. Ele já me falou que tem uma história bem interessante aí para falar, e eu acho que o objetivo desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa entrevista com os palestrantes, é justamente isso. Você aí que está estudando Química, ou você que é profissional também vai relembrar um pouco da sua formação, mas é um incentivo para você que está estudando Química, né? Ver que todos nós, por mais que já tenhamos doutorado, pós-doutorado, todo mundo teve uma história aí de batalha, não foi fácil. E é interessante ver que é possível, tá? Então é um apoio aí para vocês, uma motivação para vocês que estão nessa luta ainda pela química. Pode se apresentar aí, professor. Fique à vontade para falar um pouco da sua formação e se apresentar aí um pouco mais, né? Para quem lhe acompanhou, tem alguns que estão vendo pela primeira vez. Tá certo, professor Nene. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma grande felicidade estar aqui falando com vocês do CONDEC, que, aliás, é uma ideia maravilhosa, é um projeto que eu sou um entusiasta, é algo que eu quero continuar por muito tempo, nossa colaboração, né? E se eu falar um pouco sobre o meu caminho, né? Sobre o meu caminhar até agora, né? Eu, assim, iria remeter, Dani, primeiro, quando que eu comecei a pensar que eu queria ser professor? Isso daí ainda começou quando eu estava no ensino médio, aonde na minha escola de ensino médio tinha um programa de monitoria, que os ex-alunos iam lá para tirar dúvida dos atuais alunos, né? E aí eu ainda era aluno da escola, as monitorias elas eram à tarde, né? E né, eu estava cansado de ver os filmes da sessão da tarde da Globo. Aliás, eu já tinha decorado todos os filmes da sessão da tarde. E aí, né, eu então vi que podia, em vez de ficar em casa vendo o filme da sessão da tarde, ir à escola para estudar. E, na verdade, eu encontrava com amigos, com outras pessoas que eu não conhecia, né? Eu então passei a frequentar as monitorias todas as tardes, todos os dias. E para mim era muito melhor estar no colégio fazendo isso que em casa vendo televisão. E aí é claro que chegou uma hora que eu assim, já não tinha mais dúvida, né, de química, matemática, física, história, né? E então eu comecei a ajudar os monitores a tirar dúvida dos meus colegas. Se tornou monitor. Foi algo assim que eu adorei, era algo extremamente prazeroso, e eu acho que foi o meu assim primeiro contato com essa parte de educação, né? E que eu vi que eu gostava de tirar dúvida das pessoas, né? Bem, eu no ensino médio gostava muito de química e de biologia, e isso me fez então optar pelo curso de graduação em farmácia. E né, durante o curso de graduação em farmácia, eu pude ser monitor de química e física do meu ex-colégio de ensino médio, aonde eu fiquei por 6 anos tirando dúvida lá, primeiro de física, depois passei para química, que vi que era realmente a minha praia, era a matéria que eu realmente gostava muito mais. Ou seja, fez graduação na farmácia e já tinha praticamente um estágio em docência durante a graduação toda.
É, exatamente isso daí era algo extremamente prazeroso para mim. E aí eu cheguei no final da graduação de farmácia e o colégio conversou comigo que eu então estava me formando farmacêutico, que eu não podia ser aproveitado no colégio como professor, porque tinha que ter química e licenciatura. E eu, então, decidi fazer uma complementação pedagógica. Foi justamente esse curso de especialização em docência, modalidade química que eu fiz, que iria me dar Certo. a parte de licenciatura em Química. Então, eu estudei por mais 1 ano e meio as matérias de didática, biopsicologia do alunado, para me formar em Química também, licenciatura. E aí Certo. aconteceu assim, um dos grandes fatos da minha vida, né, que foi quando eu já estava me formado, eu assim já estava formado, né, como lá químico licenciado. No último dia de monitoria daquele ano, eu estava pensando, o coordenador vai lá conversar comigo para me efetivar como professor. E aí eu lembro bem que no último dia de monitoria, no meio lá da monitoria, o coordenador dos monitores adentrou na sala que eu estava. Eu olhei para ele triunfante, de tipo, é hoje que ele vai conversar comigo. E aí realmente ele lá pediu para conversar comigo, né? Nós fomos numa outra sala, né, rapidamente, e ele foi lá Certo. conversar comigo que eu já estava formado como, então, professor de química, que eu não iria poder continuar como monitor, né, que era proibido pela legislação, mas que a filosofia do colégio ela era de só contratar professores com nome no mercado. Infelizmente, ninguém me conhecia. E aí ele estava ali me chamando realmente para dar um tchau. Lá depois Eita! de 6 anos de monitor e muitos anos estudando no colégio, ele falou que eu não iria poder Ainda não era continuar. conhecido, né? Não era Não em conhecido termos de ainda. mercado, né? Como É, profissional, né? isso daí. E aí isso daí foi uma grande desilusão para mim, Dani, Eu porque imagino. Para eu quem gosta de assim lecionar ouvir contava, isso, é é, terrível. eu assim contava que eu ia lá dar aula naquela escola e para mim ia ser uma grande honra dar aula na escola. Sim. Eu estudei, poxa, eu ali já estava Imaginou imaginou que o convite seria ao contrário, né? É exatamente isso daí. E aí a vida acontece esses percalços, né? A gente tem que saber lidar da então melhor maneira possível. Eu É ainda bom, era professor, só uma pausa aqui, é bom falar isso, porque às vezes a gente vê o currículo da pessoa, né? A gente olha, parece que foi tudo sequencialmente, aconteceu tudo de forma muito fácil, né? E aí, não, quando você às vezes tem um percalço, já pensa em desistir, né? Então, essa história é bem interessante, né? Quando você imagina que colaborou bastante, que por isso vai ser chamado para ser o professor da área, você, na verdade, está sendo convidado a se retirar, né? De maneira educada dele, né? mas eu aprendi, Dani, que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente nunca Exato. sabe o que ele tem preparado para a gente. E Isso. talvez se eu tivesse ido para essa escola, assim, a gente não pode Tivesse dizer acomodado, talvez, né? qual teria sido o meu futuro, né? Mas com certeza teria sido algo diferente do que é hoje, né? Mas então, isso aí é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Quantos nãos você é capaz de suportar? Quantos fracassos você consegue aguentar antes de atingir os seus objetivos? E aí eu Ótimo. sempre conto essa história, porque quando eu obtive essa assim, negativa da escola, eu então era imaturo. O que eu fiz então? Eu assim estava formado em farmácia, queria trabalhar. Saí distribuindo meu currículo de farmacêutico para todas as farmácias aqui do bairro, aqui, né, aonde eu moro. E aí eu fui chamado por uma farmácia. Na mesma época, eu estava fazendo prova para ver se entrava no mestrado em Química Orgânica, lá na Universidade Federal Fluminense, que foi aonde eu fiz a minha graduação, né? Eu me formei primeiro Certo. em farmácia industrial e também farmacêutico homeopata, né? Eu, então, passei na prova do mestrado e não fui, então, trabalhar na farmácia. Mas talvez também, se eu não tivesse passado nessa prova do mestrado e tivesse sido chamado para trabalhar na farmácia, talvez o meu futuro também não fosse nada do que é hoje. Talvez eu tivesse feliz da vida trabalhando como farmacêutico. Mas então eu passei para o mestrado da UF, né? A princípio
eu assim, iria trabalhar com a parte de síntese orgânica e, Certo. né, a respeito de compostos de petróleo, né, os compostos inibidores de incrustação de petróleo. E aí foi uma sorte também danada, que logo no primeiro período do mestrado, eu assim mudei completamente a minha área de pesquisa. E por que eu mudei a área de pesquisa? Eu era então para Entrou, trabalhar começou o mestrado e mudou o projeto de pesquisa durante o mestrado. Então, eu entrei para trabalhar com síntese orgânica. A gente então Certo. iria tentar fabricar compostos inovadores no laboratório através de reações químicas. Sim. E aí, logo no primeiro semestre, uma amiga minha, eu até lembro o nome dela, Ingrid, ela lá virou para mim e falou: Léo, vamos puxar essa matéria aqui, que é modelagem molecular. Aí eu lá virei para ela e falei: mas Ingrid, eu nem conheço o que é a modelagem molecular, eu nunca ouvi falar disso na vida. Eu vou trabalhar com síntese, para que eu quero isso? E É aí essa minha interessante amiga... aí, professor, só uma pausa, que a farmácia, ela é uma irmã ali da química orgânica, mas hoje em dia a química teórica, ela tá muito afim também com a química orgânica, né? É uma área muito afim com a química orgânica e com a farmácia, né? Parece Sim, parecer, a princípio, eu imagino, para quem é para quem ali estava recém-formado, parece que não, né? Mas hoje em dia a uhum. gente já sabe o quanto que a química teórica tem contribuído, né? Com a síntese Assim, orgânica, com a química orgânica. a gente tem vários estudos de estrutura, assim, estudos de QSAR, estrutura atômica, reatividade química, né? A gente tem estudo Exato. de doping, né? Onde a gente vai tentar modelar proteínas nos seus receptores celulares, né? A gente vai tentar criar novos medicamentos, né? Mas então, aí, né, a Ingrid, né, virou para mim e falou para a gente então puxar essa matéria. Eu virei e falei que não conhecia, e por desconhecer e não fazer parte assim do que o meu orientador tinha me pedido para fazer, eu não iria fazer. Aí a Certo. Ingrid virou para mim e falou: mas, Léo, essa é uma matéria que todo mundo passa com nota alta. É para subir o CR, o coeficiente Opa! de rendimento. E Essa é uma... aí ela falou: a gente ainda vai estudar junto. Ou seja, a gente vai ter um CR no mestrado altíssimo. É o E que aí todo ela, com esse estudante quer argumento, ouvir. aí ela lá com esse argumento simples, né? Ela lá conseguiu me convencer a puxar a matéria modelagem molecular com o professor Valquimar Carneiro, aqui da UF, né? Certo. E aí, né, eu assim diria que foi uma das minhas paixões à primeira vista. Desde o início das aulas de química computacional, nossa, eu adorava desenhar as moléculas no computador e criar os inputs, botar os cálculos para rodar. Depois Exato, exato. eu me assim maravilhava, pegando aqueles números, aqueles dados, e quanto de informação a gente consegue tirar a respeito de alguns números de cargas, distâncias, alguns parâmetros energéticos, orbitais moleculares, os seus Exatamente. formatos, né? E aí, então, eu logo, acho que com 4 meses de mestrado, conversei com o meu orientador, né, na época, para mudar o trabalho completamente. Conversei com o professor Gilberto Romero, né? Ele assim continuou me orientando, mas meu co-orientador foi o professor Valquimar, e aí eu fui trabalhar nessa área de química computacional, para tentar responder uma pergunta muito simples na época. Na UF, nós tínhamos 2 grupos grandes de pesquisa, né, que trabalhavam com essa parte de inibição de incrustação. Certo. E se eu puder falar um pouco sobre incrustações, rapidamente, é, assim como nós temos a gordura que entope as nossas veias no corpo humano, nós temos também, nas tubulações de petróleo, sais que se formam nas paredes dos dutos. E, Exatamente. e esses sais, eles vão reduzindo a luz do tubo até que dão a total oclusão, que nem a gordura nas nossas veias. A E a artéria fica indústria, entupida, né, de passagem de é, petróleo. E isso é um grande problema para a indústria petrolífera, né? e assim, exatamente isso. E então eu fui estudar qual seria o melhor grupamento químico para a gente formular a molécula de um anti-incrustante.
Na UF tínhamos um professor que trabalhava com carbonila, o C-dupla-O, e um outro que trabalhava com óxido fosfínico, que é o P-dupla-O. E aí os estudos lá indicaram que o óxido fosfínico era o caminho mais, assim, é, de maior campo fértil, né, para essa Certo. parte. Uhum. É, O eu caminho mais ainda promissor, né, professor? Sim, sim, sim. Eu ainda no mestrado, eu ainda fui monitor de outros colégios aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu sempre tinha aquilo de A querer docência ser sempre te professor. acompanhou. Sim, sim. Só que aí no mestrado eu comecei a ser um monitor que estava substituindo professores. E aí eu Certo. comecei a ver que a realidade do ensino médio, muitas vezes nas aulas, eu tinha que parar a aula para ficar conversando com os alunos sobre qual era o papel deles na sala de aula. Que realmente os alunos do ensino médio eles têm uma imaturidade maior, né? Isso aí tudo cabe a nós, professores, contribuirmos com a nossa experiência, né? E aí eu vi, então, que talvez fosse mais adequado para mim tentar virar professor universitário. Coisa que eu Certo. nunca me vi fazendo, que para mim era algo de outro mundo. Uhum. E aí, então, eu com muito assim apoio dos meus orientadores, eles falaram, para então ser professor universitário, temos que acabar o mestrado e começar o doutorado. E aí eu fiz isso, Certo. Os terminando o próprios mestrado. orientadores já lhe deram essa dica aí, né? Orientaram realmente, né? Sim, sim, sim. Eles sempre foram grandes incentivadores. E é isso também que eu tento passar para os meus alunos. Eu tenho vários alunos que Ótimo. viram para mim e falam: professor, eu sou a primeira pessoa da minha família a cursar a universidade. Eu não sei se eu posso fazer um mestrado. E eu falo: é claro que pode. Isso daí você não tem que ter medo. Isso daí eu sempre falo para os meus alunos. Ninguém tem que ter medo de ser feliz. Corra atrás dos seus sonhos. Isso é importantíssimo. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer e sua vida vai passando. Construa um Ótimo, belo professor. caminho quanto a isso. Mais uma lição aqui, rapidinho, interromper rapidamente. Isso é muito importante falar. Tem gente que acha que a graduação é o último ponto, que além dali já é muito difícil, e você não pode parar. Tem outras pessoas que não sabem também, acham que da graduação precisa fazer a especialização para fazer o mestrado, e não precisa. Você pode fazer da graduação, fazer direto mestrado. Claro, vai ter que passar por todo o processo seletivo. E de preferência que você tenha sido um bom aluno durante a graduação, né? Que você se dedique durante a graduação para isso, né? Isso daí é uma coisa que eu sempre falo com os alunos. Acabando o curso de graduação, você teria 3 caminhos possíveis. Primeiro é cair no mercado de trabalho. Se assim, por Exato. você fez estágio em alguma indústria, alguma empresa, isso daí facilita para você ir para o mercado de trabalho. Você pode fazer o curso de mestrado, que é uma qualificação adicional, e que se você for fazer concurso público, isso daí conta bastante para a prova de título, né, nos concursos públicos. Isso. Ou você pode fazer uma especialização. A especialização eu vejo que ela é mais voltada mesmo para o mercado de trabalho. E aí, talvez, se você tiver numa assim, empresa, numa indústria, a indústria ela não consiga abrir mão de você, não sei se totalmente ou parcialmente, durante 2 anos que é o curso de mestrado. E aí nós temos as especializações que duram cerca de 6 meses até 1 ano. São Isso. cursos mais curtos, né? E eu então diria que nós temos esses 3 caminhos, pelo menos, né? Talvez Exato. tenhamos até mais. No Brasil a gente chama a pós-graduação, né, a especialização, mas a pós-graduação ela tem a lato sensu e a stricto sensu, né? A stricto Sim. sensu é o mestrado e o doutorado. E a especialização é a pós-graduação lato sensu. Então, quando você ouvir falar, vou fazer a pós-graduação, na verdade a pessoa está querendo dizer que vai fazer uma especialização, né? Não deixa de ser uma pós, né, professor? Sim, sim, sim. Isso daí é muito importante a gente esclarecer. E se alguém tiver dúvida a respeito dessa parte, escrevam aí perguntas que Exato, eu bem lembrado. responde sem assim problema nenhum. Bem lembrado. Então, eu tinha entrado no mestrado em 2007, 2009, então eu entro no doutorado. Também com essa parte da química computacional, né, que é algo que eu vejo que durante os meus anos de doutorado,
se alguém me perguntasse, mas você quer dar aula de quê quando você estiver formado? Eu falava, eu quero dar aula de química computacional. E aí, coitado, eu era muito ingênuo, porque não existe concurso para química computacional. Você Não, tem que só na pós-graduação que... Algumas é, graduações só vai ter aula na pós-graduação, né, de química computacional. e aí a gente tem que fazer ou para orgânica, inorgânica, Exato. analítica ou Ou físico-química. Mas físico-química. eu era ingênuo, eu não tinha ainda essas informações, né? E aí é isso, a gente vai aprendendo, conforme a gente vai caminhando na vida, a gente vai pegando informações e vai aprendendo. E aí eu entro no doutorado, então, né? Agora para trabalhar com as incrustações orgânicas, no meu mestrado foram as inorgânicas, né? Agora então eu ia trabalhar com macromoléculas, com os asfaltenos, são compostos poliaromáticos e de muito mais dificuldade para se trabalhar, porque são moléculas muito maiores. São os compostos mais densos, né, que são extraídos durante a extração do petróleo e também causam incrustações também, né, professor? Exatamente. É a graxa, né? É a graxa do petróleo, né? Exatamente isso daí. Por serem vários núcleos aromáticos, eles interagem num tipo de interação paz-taque, né? E aí eu fui estudar justamente quais são as interações mais fortes que produzem esses agregados de asfaltenos. Eu fui comparar esse paz-taque, que seria algo semelhante a uma ligação de Van der Waals, né, com a ligação de hidrogênio, com dipolo-dipolo, tudo nessas moléculas dos asfaltenos, né? Quais seriam as principais forças agregadoras? Que se a gente entende a força que agrega, fica muito mais fácil saber como você separar, né? Para separar. Exato. Você primeiro tem que entender o processo de agregação. E aí eu fui fazer isso no meu doutorado, né? Eu, no doutorado, eu concorri a uma bolsa de doutorado sanduíche, que talvez calhe aqui explicar o que é o doutorado sanduíche, né? Quando Ótimo. a gente passa o início do doutorado no país de origem, que seria a primeira fatia de pão, né? O meio do doutorado, você vai para um outro país, né? E aí seria o recheio do sanduíche, que seria o mais gostoso, né? E aí você ainda tem que, no final, voltar para o seu país de origem, que é a outra fatia de pão, então é o doutorado sanduíche. E aí, então, eu e o meu orientador fomos, então, procurar no mundo quem é que trabalhava com isso. Achamos o Canadá, né? Então, nós escrevemos para o professor Stanislav Stoyanov, que nós não conhecíamos, né? Ele assim, ficou muito assim, feliz com a ideia, né? Nos apoiou 100%. Isso daí foi até uma surpresa, né? Que ele não nos conhecia, mas ele sentiu a nossa vontade de trabalhar. E olha acho que bacana. Que isso daí nos ajudou muito. Só que assim, eu fui concorrer a uma bolsa do CNPq. E aí a concorrência ela era com pessoas de todo o Brasil. E eu acho que eu assim concorri foi em 2010. E aí eu então escrevi o projeto, mandei com todos os pré-requisitos, né? Só que concorrendo com todo mundo do Brasil, Dani, eu acho que eram 10 bolsas que tinham. Assim, eu tinha mandado e isso daí eu sempre falo também para os alunos, faça as coisas. Nunca se arrependa de não ter tentado. Tente. Se você não conseguiu, tente de novo, e de novo, e de novo. Alguma hora você vai conseguir. Eu tentei, eu assim estava sem esperança nenhuma, né? A respeito de conseguir. Imagina, né? Concorrer com todo o Brasil, né? A gente assim tem uma tendência a achar que as coisas são muito difíceis, mas eu não deixei de tentar. Mesmo sabendo que era muito difícil, eu tentei. Eu lá submeti a proposta. Aliás, professor, só uma pausa aqui bem rápida. Eu sempre digo o seguinte, quando eu faço concurso federal, né? Eu já passei 3 vezes concurso federal, sempre digo assim, até para meus amigos que depois iam fazer. Eles dizem, tem uma vaga, tem 2 vagas. Eu digo, só preciso de uma, eu só sou uma pessoa. Eu digo para meus amigos, você só precisa de uma vaga, você só é uma pessoa. Você não pode pensar na concorrência, você tem que acreditar em você, né, professor? E outra coisa, se não der certo também, tudo bem, ok, a gente vai tentar novamente, vai ter outros, né? Não pode deixar de tentar, como você falou, né? Claro. Daqui a pouco eu vou assim falar pouquinho mais, porque acham que a gente tenta de primeira e passa nas universidades. Depois eu tenho uma história para contar sobre isso daí. Mas lá, então, no doutorado, né?
eu lembro que em setembro saiu o resultado, né? Em setembro de 2010. Eu lá tinha, então, recebido um e-mail, né, que eu fiquei super surpreso e feliz, falando que minha bolsa tinha sido aprovada. Eu lembro que quando recebi esse e-mail, eu fui correndo na sala do professor Valquimar para ir lá contar para ele, para o meu orientador, né? E a Imagino. reação dele, ela foi: tu tá de brincadeira, é mentira. Ele não acreditou que a gente tinha conseguido. Ele mesmo, o Valquimar. Nem o Eu falei, orientador acreditava. eu lá falei, é verdade, a gente conseguiu. Aí ele falou, me mostra agora o e-mail. Eu fui lá no computador dele, abri meu e-mail, mostrei para ele e nós então nos abraçamos para comemorar que a gente A tinha festa. conseguido. Que Nossa, mas bacana, foi uma professor. alegria muito grande isso daí. Foi Imagino a uma alegria muito emoção. grande. Só que aí eu tenho então que colocar, porque a gente, na verdade, fazendo mestrado, fazendo doutorado, a gente está gerenciando um lado da nossa vida que seria um futuro lado profissional. A gente está almejando algo maior no futuro. Só que a nossa vida ela é composta por assim vários lados. Tem a parte profissional e também tem a parte pessoal. E aí, às Exato. vezes, é difícil você lidar com as duas ou não. Por que eu estou falando disso? É, uma semana antes de eu receber esse e-mail falando que eu tinha sido aprovado para ir lá para o Canadá, né? E eu iria em janeiro, eu assim recebi o e-mail em setembro. Uma semana antes, eu tinha começado a namorar. E Eita! aí, como é que eu ia contar para a menina que eu tinha ganho uma bolsa para ir para o Canadá, que eu ia ficar um ano no Canadá? Aí Imagina. eu pensei, meu Deus, e agora? Que E escolha. eu assim gostava muito. Eu assim gostava muito da menina, mas muito mesmo dela, demais. Essa menina, eu lá tive que conversar com ela, né, falando da Bolsa do Canadá, e nós tentamos agir com maturidade. Nós então decidimos, enquanto eu estivesse no Canadá, a gente ia continuar nos falando, né, pelas mídias sociais, né? A gente baixou programas para nós Era conversarmos, um né? pouco mais difícil em 2010, né, professor? Era Mas já era bem possível, né? difícil. A gente não tinha tanta facilidade de mídias sociais, né? E aí eu então fui lá para o Canadá. Eu lembro que ela foi com a família dela me levar no aeroporto, né? A minha família também estava presente, né? Foi uma choradeira danada na minha despedida do Brasil, mas eu estava com Sim, uma certeza. Eu tenho data para voltar. Fiquem tranquilos, irei exato. voltar para cá, não vou fugir do convívio de vocês, amo minha família, eu acho que a família é um dos pilares mais importantes da minha vida. Eu, assim, valorizo muito, muito, muito minha família, meus pais, Excelente. minha esposa, hoje minha filha. Eu, assim, tinha certeza. É só um momento. Eu vou para lá para aprender e vou voltar um Léo que vai, assim, ter milhares de outras possibilidades. Às Exato. vezes, a gente tem que ter em mente que a nossa vida ela vai passar por momentos turbulentos, mas esse momento turbulento ele é necessário para no futuro você ter uma vida melhor, uma vida de calmaria, uma vida que pelo menos você acredita que vai ser melhor. E fui lá para o Canadá. Aí nessa parte, Dani, eu saí daqui no dia 12 de janeiro. Estava em pleno verão carioca, que eu sou do Rio de Janeiro, né? Estávamos com mais 40 graus aqui no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Canadá, no dia 13 de janeiro, né, Só lá gelo. eu fui para Edmonton, que é no norte do Canadá. Ou Mais seja, frio além de ainda. um lugar frio, era muito frio. Mais E perto aí do eu lembro polo. era mais perto do polo. E aí eu lembro que o meu orientador, né, o Stanislav, estava lá no aeroporto para me receber, né? E aí a temperatura que estava lá em Edmonton, fora, né, do aeroporto, que lá tudo é climatizado a 20, 25, 24 graus, né? Era menos 42, Dani. Ah, não, Foi gente. uma Que é diferença isso? de 80 graus Celsius. Que é E aí isso? eu ainda muito ingênuo, eu estava com medo porque assim, eu assim teria que sair com o meu orientador de dentro do aeroporto para andar num ambiente a menos 40 graus Racha a até o pele carro toda. dele.
eu estava com roupa apropriada, que eu já tinha comprado lá tudo direito, né? Mas eu estava com medo de respirar o ar gelado, Dani, que eu nunca tinha respirado um ar assim. E aí, o que, que eu fiz? Quando eu saí lá da porta do aeroporto, eu enchi o peito de ar, porque eu não queria respirar o ar gelado até chegar no carro dele. Interessante. Nós Sim, somos pessoas iguais a todo mundo. com A gente é certeza. diferente. Eu estava com Ótimo. medo de respirar o ar gelado. E aí eu lembro que a gente estava andando naquele frio danado, né? Lá até o carro dele, né? Ele, então, como viu que eu estava muito calado, começou a puxar, então, conversa comigo. Começou a me fazer perguntas. Sim. Só que eu não queria respirar, então eu era monossilábico. Eu só respondia yes, no, yes, no. Até chegar no carro, mas aí, antes de chegar no carro, eu não aguentei, tive que respirar, e aí eu vi que não tinha problema respirar o ar gelado. E assim, por mais que estivesse gelado, isso daí é uma brincadeira que muita gente pode achar boba, mas são coisas que a gente não conhece. Acontece, verdade, é bom falar e isso. Aí, eu hoje, lá na UF, onde eu trabalho, eu tento orientar todos os alunos de todas as dificuldades que eu tive. Eu tive muito problema de rachadura nos lábios, porque é um clima muito frio, muito seco. Então, eu oriento todos os alunos hoje. Nossa, eu tento assim, todas as minhas dificuldades eu uso para somar nos alunos hoje. E aí eu passei um ano lá no Canadá, né? Foi um período maravilhoso. Mas o início, Dani, se eu te falar do início, o início foi difícil. Imagina, um choque de realidade, de cultura, de tudo, né? E ainda tem uma adaptação ao idioma, né? Você já tinha o inglês fluente, né? Já provavelmente naquela época o doutorado sanduíche para países com idioma de língua inglesa já tinha que ter alguma noção, né? Mas então, eu assim fiz curso de inglês, eu tinha certo domínio do inglês, mas não é igual você morar lá, né? Exato. Eu sabia inglês. Eu você fiz pensa, as provas respira tudo em inglês, né, ali? É bem diferente. Mas você morar lá é completamente diferente do que fazer um curso aqui no Brasil, que ajuda muito. Não, se não tivesse, nem poderia concorrer, né, professor? A importância de um outro idioma nem se fala, né? O professor aqui, só um detalhe aqui do professor Leonardo, ele fala que tem inglês fluente, o espanhol também compreende bem, fala bem, e então, assim, quanto mais idioma você tiver, pelo menos um a mais, né, professor, é importantíssimo. Se você pretende seguir qualquer carreira, não tem como ficar sem falar outro idioma, né? A outra gravação foi até com a professora Simone, também palestrante do CONDEC, e a gente conversou sobre isso, né? Ela fala inglês, espanhol e italiano, né? Além de português. E aí ela fala do tanto de oportunidade de evento que ela pode participar por conta disso, né? Isso é importantíssimo. Você tem que ter um inglês, isso é algo que é natural. O espanhol também ajuda muito, o espanhol, principalmente aqui para a gente ir em congressos na América Latina. Eu diria que na área de química, talvez o alemão, a professora Simone falou, o italiano também ajuda bastante. E quanto mais línguas, melhor vai ser para você se comunicar e mais oportunidades você vai ter. Você está ampliando o seu leque de oportunidades, você fazendo línguas estrangeiras. Mas então, eu ia falar agora das dificuldades, as adaptações que eu tive lá. Então, primeiro, que eu aluguei um quarto numa casa que ficava a 6 minutos andando da casa até a universidade. Eu fiquei na Universidade de Alberta, lá no Canadá. Certo. E aí, 6 minutos, você vai falar, poxa, tu estava do lado, maravilha, morava pertinho. Mas, Beni, a menos 40. 6 minutos a menos 40. Exato. Nossa! Nem no freezer aqui não tem. Você abre os congeladores e no andar é menos 10, menos 8 aqui. Não, assim, eu assim, diria que abaixo de menos 10 é tudo muito frio. Você não consegue distinguir menos 10, Exato. menos 20, é tudo muito frio. Não tem como. Você tem que ter roupa apropriada, lá eu tinha, né? Mas o trajeto de 6 minutos, nossa, era uma eternidade. Então, e assim, da minha casa até a universidade, era gelo, era neve para tudo quanto era lado. No início, Dani, eu me perdia sempre. Da minha casa até a universidade,
universidade, eu entrava nas ruas, eu não demorava 6 minutos, eu demorava 15, 20 minutos. Eu me Tudo perdia, igual. voltava. Era lá tudo igual. A gente não está acostumado a andar nas ruas cheias de neve. Então, para mim, Sim. era tudo igual. Eu voltava para a universidade quando eu não sabia o caminho e lá perguntava. Então, é uma outra dificuldade, que tipo, a gente nem faz ideia que essas coisas acontecem. Interessante. Era neve para tudo quanto era lado. E aí, depois, eu assim comecei a me acostumar com o caminho, né? Tive uma outra coisa, porque eu cheguei lá no inverno canadense. E o inverno canadense não é parecido com o inverno do Brasil. A gente já falou da questão da temperatura, mas eu vou botar uma outra questão que para mim também afetou bastante, é a questão do número de horas que você tem de sol no dia. Ah, sim. Eu cheguei lá em janeiro, a gente só tinha sol, eu acho que nascia às 10 da manhã o sol, e ele lá acabava por volta de umas 2 da tarde. Para um Ou carioca, seja, era praticamente tudo noite. exato. Para Isso quem vem daí do foi uma Brasil, fica até perdido, né? Fica perdido o Isso, corpo. exatamente isso. E eu, assim, no início, eu não sabia lidar bem com isso, porque era assim, tudo de noite, a gente tinha uma assim, pequena fração do dia com sol. E aí a gente via o sol e um frio danado de -40. Nossa, e isso daí, para a gente entender também, é difícil, que a gente está associando sol a calor. Lá não A era quente. fisiologia do corpo demora a se adaptar também, né? Depois que se Sim, adapta, tudo sim. bem, mas nos primeiros dias ali é terrível, né? Sim, era difícil isso daí. Isso daí sem assim falar que eu assim fui lá no mercado, né, para fazer compras. E aí, né, eu lá estava sempre acostumado a ir no mesmo mercado. E eu via que a caixa que me atendia, ela era sempre a mesma. E aí eu sempre no final lá, quando as compras acabavam, eu dava para ela boa tarde. Eu lá falava para ela, good afternoon. Ela nunca me respondia, Dani. Aí eu via que todo mundo que estava na fila falava para ela boa tarde e ela respondia para todo mundo, menos para mim. Por causa do sotaque. Passou 3 semanas, eu tive que perguntar para ela por que ela não me respondia. Aí ela falou, desculpa, meu senhor, eu não lhe respondo porque eu não entendo o que o senhor fala. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu não sei falar boa tarde. Que Gente, eu choque de fiz curso cultura, aqui de né? inglês, formei aqui no curso de inglês, como é que eu não sei falar good afternoon? E aí eu tive que repetir para ela umas 5 vezes, aí ela virou para mim e falou, you mean good afternoon. Eu estava falando a sílaba tônica errada. Eu estava no good Entendi. afternoon, quando na verdade é Gente, good afternoon. Só de eu não falar a gente, sílaba tônica certa, ela não entendia e não me respondia. que é isso. Então você vê a importância. Um curso de inglês ajuda? Ajuda. Mas você morar em outro país e ter a fluência de falar o dia a dia, isso daí aperfeiçoa muito. Eu sempre oriento os alunos, se eles puderem fazer intercâmbio, ter uma experiência internacional, isso daí é importantíssimo para a formação. Tem a questão também do Mas aí, sotaque por região, né, professor? Diferentes países falam inglês, mas o sotaque é... Aqui no Brasil, a gente viaja de uma região para outra e algumas coisas a gente também fica difícil, né, compreender. sim. Se eu aqui Então, falar para você churrasco, você vai falar rasco. Aqui no Rio de Janeiro a gente puxa o R, né? Cada região o S e o R, né? O S e o R, né? Churrasco. Exatamente. Churrasco. Aqui é o normal da gente falar. Exato, assim. exato. Mas aí, uma outra coisa também que eu tive de muita dificuldade lá no meu período no Canadá, também foi logo no início, porque eu era um brasileiro lá no Canadá, eu tinha ido para a Universidade de Alberta, na verdade, eu tinha ido lá para um centro de nanotecnologia de estudos avançados, e eu lá tinha sido o primeiro brasileiro a entrar naquele instituto, no Instituto de Nanotecnologia. Que privilégio, né, professor? Na época eu não entendia que eu era imaturo, o privilégio e o meu papel grandioso que estava sendo lá de levar o Brasil e mostrar o que eram os brasileiros. Exato. Mas então,
lá no Canadá, eu lá estava acostumado a tirar fotos, né? E a única mídia social que eu tinha para botar as fotos, para matar as saudades do pessoal do Brasil, era Facebook. Não assim existia as outras mídias. Era o Era a única Orkut ou mídia que tinha. Facebook? Era Facebook. O Orkut Facebook, né? Já já estava tinha. acabando, o Orkut. Já Aham. tava, eu ainda assim Tava na peguei essa fase transição, do né? Orkut. Isso daí. O Facebook estava surgindo, então era o Facebook que usava, né? Aham. Aí, né, eu então botava as fotos lá, né, do meu dia a dia, né? E logo, acho que foi na segunda ou terceira semana lá que eu estava no instituto, o diretor-geral do instituto pediu para me chamar lá na sala dele para conversar. E aí eu fui lá na sala dele para conversar, eu não sabia o que que era, mas o meu orientador, o Stanislav, quando ele veio me dar a notícia, ele falou comigo muito sério, como se eu tivesse feito alguma coisa de errado. E aí eu já estava com receio, porque o que eu ouvia falar dos brasileiros lá era algo muito pejorativo, era que brasileiro só gostava de praia, samba e futebol. E eu estava lá Infelizmente de não é assim, né? Fica esse estigma, né? era um assim preconceito muito Não que grande que seja tinha ruim lá. também, né? Gostar. Não, sim, a gente aqui tem É que para uma eles é parte só isso, calorosa né? muito Eles grande. acham que é só isso, né? E aí, né, o assim diretor-geral lá do NIMT me chamou lá para conversar, né? Lá do nosso grupo de pesquisa lá, né? Aí, né? Ele me chamou para conversar. Quando eu cheguei na sala dele, ele lá foi rápido comigo, falou comigo, primeiro boas-vindas, né? Mas que tinha ocorrido um problema. Aí, tipo, eu estava sozinho no Canadá. O diretor fala que tem um problema. Como é que estava a minha Terrível ouvir cabeça? isso, né? Tipo, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar Vou ter aqui. que voltar, acabou tudo, né? Aí eu lá, tipo, com aquela cara de insegurança, fui ouvir qual era o problema, né? Aí lá ele falou que ele ficou sabendo que eu estava colocando fotos na internet. E que eu sabia que ali era um Instituto Nacional, ele era protegido pela segurança nacional e que era proibido botar fotos de dentro do prédio na assim, internet. E que se eu Gente, tivesse colocado, eu estaria infringindo a lei. que diferença, né, de cultura. E aí lá, essas coisas são sérias. Se você infringe a lei, eles não querem saber, tu vai para cadeia. Exato, exato. Só que assim, eu sabia que ali era um Instituto Nacional, eu sabia a regra. Então, eu não infringi regra nenhuma. Só que aí, eu fui lá no assim, computador lá do diretor, abri o meu Facebook para mostrar para ele as fotos. E ele viu que eram fotos da minha casa, que era Do foto lá do cotidiano. jardim, era foto do gelo. Eu não botei nenhuma foto que eu sabia que era proibida. Aliás, isso aí está escrito. Quando você entra no prédio, está escrito. Ou Uhum. seja, outra dica para o pessoal: obedeça as regras lá. Porque É fora do importante, Brasil, professor. Bem lembrado. importantíssimo isso Porque a daí. gente, às vezes, Ele aqui no Brasil, a gente vê uma regra e parece que não funciona, né? Isso é importante você ter falado, né? Quando você sai, obedeça as regras, né? Porque é muito sério, né? Aqui no Brasil parece que tem leis que pegam e leis que não pegam. Exato. Lá não, as leis são para ser cumpridas. E não tem discussão. E aí então, lá o diretor viu que eu não tinha foto nenhuma ali de dentro, né? Só que aí aconteceu uma coisa muito chata, Dani. Uma assim, das partes mais difíceis lá do Canadá. Porque quando eu estava lá mexendo no mouse para mostrar as fotos, eu sem querer mexendo lá no mouse, né? Eu esbarrei na mão do diretor. Mas foi sem querer, eu estava mexendo na mesa dele no mouse. Sim, sim. Quando eu esbarrei na mão dele, Dani, o diretor virou para o lado e fez assim. Começou a soprar a mão, porque eu tinha encostado na mão dele. Gente, Nossa, Dani, isso para mim, difícil. nossa, Difícil. tipo, eu só tinha encostado na mão dele. O Não tinha feito brasileiro é nada tão demais. receptivo que ele não está preparado para esse tipo de coisa, né? A gente A recebe aqui gente todo mundo acha, de braço aberto e a gente espera que seja assim no mundo todo. A gente não tem a gente ideia, né? acha, É bem a gente acha diferente. isso. E a gente fica E aqui aí, elogiando os outros países, quando na verdade a gente está num dos melhores países, né? é verdade, eu não troco o Brasil por nada. Mas aí, ele fez isso na minha cara
viu que eu olhei, virou para mim e falou: nossa reunião está terminada, pode voltar para lá, né, para o seu lugar. E nem Exato. falou nada, sabe? Não expressou o mínimo sentimento. Eu vi ele soprando a mão. Exato. Nem Seco, né? Do disfarçou jeito que nada. fez, exatamente. É porque para eles é algo comum, né? Esse Não sei tratamento, se é mas comum, dependendo de alguns, né? A gente não pode nem generalizar também, né? né? Mas, assim, isso daí é algo que eu falo para os alunos. Quanto você está disposto a vencer? E vão existir 1000 barreiras que você nem faz ideia que vai ter que ultrapassar. Às vezes você vai estar sozinho para enfrentar as coisas. Exato. E aí eu nunca botei outro caminho que não fosse alcançar os meus objetivos. Só uma Eu pausa aí, saí da sala. professor. É interessante porque o objetivo dessa conversa com os palestrantes é ver que a pesquisa ela é muito além do currículo. O currículo ele Uhum. é muito frio. Quando a gente apresenta o palestrante ele vai para um congresso, a gente sabe ali do currículo dele e do conhecimento que ele tem. Mas o objetivo dessa série de entrevistas que a gente está fazendo é desconstruir isso. Na verdade, mostrar que todos nós somos iguais, que todos Sim, nós sim. passamos por momentos ruins e que isso faz a gente crescer, né? Se não fosse esse momento ruim, a gente não cresceria, né? E eu ainda acho que quem passa por dificuldades, se puder orientar os outros, falando pelo menos o que passou, já ajuda muito. É Só das pessoas importantíssimo, saberem o que pode acontecer, já ajuda muito esse negócio. bastante. E aí eu voltei lá, né, para o computador que eu ficava, e eu assim tirei isso muito como incentivo, Dani. Incentivo para mostrar que brasileiro não é vagabundo. Eu ia lá, eu assim chegava no NINT, lá no NAN Instituto Nacional de Tecnologia Canadense. Eu chegava lá às 7 da manhã junto com o pessoal da limpeza. Os canadenses chegavam às 9 para trabalhar, eu chegava às 7. Eu saía do NINT, como eu não estava lá muito próximo de família, não tinha muito assim Sim. coisas para me distrair. E eu estava lá com algumas horas de diferença. Então, eu saía lá do Instituto 9 da noite. Eu ia trabalhar no Serviu sábado. como combustível, né? Sim, Ao eu invés de ia trabalhar no desanimar, domingo. Sim, eu ia lá trabalhar vários dias. Poucos foram os sábados, quando eu tinha que ir no mercado, quando eu lá tinha que fazer alguma coisa que eu não ia trabalhar, porque eu sabia. Eu tinha que mostrar ali que brasileiro, a gente aqui luta muito. A gente aqui tem um valor gigantesco, que a gente valoriza muito o externo, o europeu, o americano. O assim, brasileiro tem que ser valorizado. A gente trabalha exatamente, muito, professor. a gente tem um valor gigantesco. Povo A gente guerreiro. tem aqui se dá esse valor. Eles, os europeus, se dão valor. A gente tem é que ter mais autoestima. E eu estava Ótimo. lá disposto, eu vou mostrar que isso vai ser diferente. E aí, né, comecei a trabalhar muito, comecei então a publicar artigos científicos lá no Canadá. Eu lembro que acho que 3 meses eu estava com o meu primeiro artigo lá, depois de 3 meses, que foi uma coisa que trabalhando todo dia eu assim consegui, Consegui. né? Eu Só lembro mais um também, detalhe aqui, ó, para quem vai acompanhar aí a entrevista, o professor aí tem mais de 20 publicações em periódicos internacionais reconhecidos com DOI, né? Então, isso aí é então, importantíssimo. É o que ele está falando, é dedicação. Você aí na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, pode fazer a diferença. é aquele negócio. A gente se dedica hoje para no futuro ter uma vida melhor. Eu sempre tive isso na minha vida. Eu sempre pensei, o que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? O que eu vou fazer hoje para tentar alcançar o que eu quero daqui a 10 anos? Isso eu sempre tive muito claro na minha vida, isso daí. E aí, né, eu lembro que sempre Importantíssimo. que Isso vai eu... ser tema de outro momento, viu? Nós vamos abordar Ah, a isso. gente pode marcar depois, É seria maravilhoso. A gente pode importantíssimo. marcar depois. Mas então, aí eu lembro que sempre que eu publicava um artigo, o meu orientador me levava para almoçar. E aí ele pagava meu almoço, que ele ficava tão feliz, ele chamava todo o grupo de pesquisa, né? E aí a gente ia almoçar junto em algum restaurante lá, né? Aí, né, esse Que é um fato bacana. que isso aí é um fato também interessante. Antes de eu falar desse almoço,
eu fui para lá com dinheiro do Brasil, e se eu te falar que a minha bolsa lá no Canadá demorou 4 meses para começar a cair, foi 3 ou 4 meses. Cara, Nossa, Dani, foi terrível, muito difícil isso aí também. terrível. Eu estava vendo meu dinheiro acabar, que eu tinha levado do Brasil, porque eu achava que eu ia ganhar a bolsa desde o início. Sim. Não ganhei. Demorou. Para o Brasil mandar o dinheiro para lá, nossa, demorou 3 meses, com certeza. Deve ter sido 3 meses e meio. E aí eu abri logo no segundo dia a minha conta no Banco do Canadá e eu todo mês esperando cair e não vinha nada. E olha que a gente estava numa fase do Brasil que a gente tinha fomento, 2010, Muito, quer dizer, a gente muito. está falando de 2011. A gente tinha fomento. Mas esse imbróglio administrativo, Sim, sim. nossa, eu assim controlava rigidamente minhas finanças. E algo que eu nem imaginava que eu ia ter esse problema lá. E eu tinha que me adaptar a esse Sim. negócio. E aí eu comecei. Aí tinha lá um sopão dos indianos que eu ia jantar com eles. Fiz vários amigos indianos lá e era uma comida de baixo custo, uma sopa lá que a gente tomava. E eu lembro que quando As lá dificuldades se transformaram em oportunidades, né? Foi para fazendo eu fazer networking amigos, ali, né? eu lá comecei a fazer amigos que era todo mundo lá de fora. Para conversar com os indianos era muito difícil por causa do sotaque de tudo, mas era o que eu tinha. O que eu tinha era Sim. isso. E aí eu lembro que quando chegou o dinheiro na minha conta da bolsa do CNPq, eu só tinha na minha conta do banco, Dani, $7. Era Gente, só isso. E eu ia pedir dinheiro emprestado para o meu orientador para poder viver. Que eu não tinha, entendi. eu lá estava economizando tudo que eu tinha. Não tinha mais de Eu onde não, espremer, né? não tinha mais de onde tirar. Eu tinha levado o cartão internacional para tirar dinheiro lá, que não funcionou. Os Eita, meus pais aqui no Brasil não sabiam como é que mandava dinheiro para lá, sim, não assim, tinham essa instrução. E aí eu ia pedir, lá eu até acredito que o meu orientador, ele vendo a situação, e já tinha 3 meses que ele me conhecia, até ele iria me ajudar, sem problema. sim, Mas isso sim. também foi um estresse. E coisa que a gente não assim, imagina que vai acontecer. Interessante. É, é. E aí caiu o dinheiro depois, nossa, eu fiquei super feliz, aí, né, nossa, mas foi um alívio muito grande isso daí também. E aí eu lá, quando ia lá nos restaurantes com todo mundo, né, o meu orientador Stanislav, ele sempre falava palavras de incentivo para mostrar para o pessoal, vamos lá publicar artigo, você assim está vendo, ele já está aqui há pouco tempo, vamos então tentar nos dedicar. Sempre com palavras de incentivo, que eu acho que é isso que os professores têm que fazer. Nós, além de Exato. ensinarmos conteúdo, a gente tem que ser motivador. Motivador do aluno querer estudar, motivador do aluno querer crescer na vida. Eu, assim, fico extremamente feliz quando vejo meus alunos caminhando pela vida e galgando cada vez degraus maiores. Nossa, isso é É uma extremamente realização para o recompensador. professor, né? Você vê até quando um aluno lhe ultrapassa, eu fico feliz quando o aluno já está muito melhor que eu, sinal que eu tive uma pontinha de contribuição ali, né? A nossa Sim. formação está muito além do conteúdo, nós somos formadores, né? A gente tem Uhum. que contribuir para a formação da cidadania, a formação do cidadão, né? Verdade. E isso é algo que não nos dá dinheiro nenhum, Não, mas é é uma verdade. satisfação pessoal que não tem preço, né? Não tem preço nenhum isso Exatamente. daí. E aí, Dani, eu até que poderia falar que lá no Canadá eu estava num projeto de petróleo, né? E lá no Canadá nós tínhamos reuniões com empresas. E aí eu falava para o meu orientador, poxa, mas eu vou apresentar para a empresa? E ele falava, você é quem melhor sabe do seu trabalho. Então, você é que vai falar com eles. E Tá isso eu bom? falo para todos os meus alunos, seja de graduação, mestrado e doutorado, que tem medo de dar seminário. Eu falo, vocês sabem melhor do que a banca sobre o trabalho de vocês. Então, não é Exatamente. para ter medo. Vão com confiança. É, E aí, numa dessas reuniões, Desenvolve lá no meu grupo de autonomia, né? pesquisa, sim, sim, mas lá no meu grupo de pesquisa no Canadá tinha um russo, nada contra os russos, aliás, eu fiz vários amigos lá bons, né, russos, Nikolai Bilinov, O a seu orientador era Luda. russo também, o teu orientador? Então, o Stanislav, ele nasceu na Bulgária, mas ele era canadense já tinha dupla Ah, tá. cidadania.
Ele já morava no Canadá, mas ele era originalmente da Bulgária. Mas então, e aí o russo, no meio da apresentação para a empresa, começou a falar coisas, o russo do meu grupo, para desqualificar o meu trabalho. Porque ele estava vendo que eu estava produzindo muito mais resultado que ele. Entendi. E aí ele, no meio da apresentação, começou a falar coisas que denegriam o que eu estava fazendo, que não davam confiança para os números que eu estava calculando. Entendi. E qual é a experiência que você tem para lidar com isso? E quem lhe fala que isso é um problema que pode acontecer? Como que você lida com esse problema? Que é uma hora lá que você está na frente da empresa. Que situação terrível. Ele te colocou ali numa sinuca de bico, como a gente diz, né? E aí, você sabe que está lá representando o seu orientador. Ou seja, você não pode parar para discutir com ele porque você está representando o orientador e eu tinha muita consideração. Fica mal para a instituição também, né? Você está representando o orientador, a instituição. Tem que pormenorizar ali, né? E aí, lá na hora eu realmente tentei falar a minha parte, mostrei a minha credibilidade, mas depois pedi uma reunião. Eu, o meu orientador e o russo. E aí, nessa reunião, eu falei alto com ele, cheguei até a bater na mesa lá, e eu tive que me impor que eu não estava lá de brincadeira, que eu levava muito a sério essa parte, e isso foi importante também para mostrar para os outros, que não vão fazer o que querem só porque eu sou brasileiro. Não, eu sou brasileiro e tenho muito orgulho, e vou mostrar o que a gente é capaz. Exato. Isso é importante. Quando a gente for lá para fora, não deixar os outros nos denegrirem, e deixar as coisas bem assim vistas mesmo. Porque muita gente vai querer lhe denegrir. Importante isso daí eu até converso hoje com os meus alunos. É um preparo mental que você tem que ter. De como que você vai atuar na hora. E tem mais um detalhe, professor. Olha, tem mais um detalhe. Nesse caso aí, como é que você sai de uma situação dessa? A primeira questão é que você tem que ter resultado. Você tem que ter trabalhado, tem que ter feito por onde você poder depois argumentar. Porque se você, como às vezes acontece, o aluno ali está enrolando, ele está recebendo a bolsa, não está desenvolvendo o trabalho, ele não tem o que argumentar numa situação dessa. Ficaria mal para todo mundo, né? Ficaria mal para a instituição, ficaria mal para o aluno, mas você tinha por onde, você tinha feito sua parte, né? Isso é importante. Isso é verdade. E eu ainda acho que lá na apresentação, a empresa viu os meus resultados e lá o que eu estava passando de explicação. E viu que o russo não estava seguindo essa linha. Ele mais falava mal de mim do que apresentava alguma coisa. Entendi. E aí isso daí passou, né? Depois eu não tive mais problema com o russo. Eu ali mostrei, olha, eu sou essa pessoa, não vai querer brigar comigo, não. E aí eu acho que isso daí é importante falar para as pessoas, né? E aí eu já vou chegar no fim do período sanduíche, Dani, porque a gente ainda tem uma parte para conversar. Sim. É muita coisa para conversar. Então, antes de eu terminar lá, eu voltar para o Brasil, eu voltei em dezembro, né? Eu fui em janeiro, voltei em dezembro. Eu queria organizar lá uma despedida, uma confraternização. E aí eu fui falando com o meu orientador, ele lá gostou da ideia. A gente lá no NINT tem uma área de copa que serve, compra lá um bolo e as pessoas lá comem bolo. É algo bem frio, mas é algo que existe lá, né? Sim. E aí eu fui lá conversando com as pessoas do meu andar, né? Eu, falava com todo mundo, acabou que eu consegui reunir umas, 30, 40 pessoas lá. Foi muita gente que eu reuni. Chamei... Um número grande para um país um pouquinho mais frio, né? Em termos de relacionamento. Não. E gente do Canadá, tinha muita gente da Índia, China, Venezuela, gente de muita gente lá. E aí, o que eu então decidi fazer, Dani? Ainda na minha ingenuidade, que a gente vai sendo ingênuo, né? Sim. Mas aqui eu toda hora falo que eu sou ingênuo, eu aqui lembro Gauss, aquele matemático, né? O Gauss, lá das lentes da lei de Gauss, né? Que dizem que Gauss, quando estava ainda iniciando os estudos da matemática, ele era uma pessoa que não ficava quieta em sala de aula, conversava muito, ele não era disciplinado. E aí, né, a professora lá
botou ele de castigo, né? Que ele tinha que fazer o exercício do quadro. Só podia sair do castigo quando saísse do exercício. E aí Certo. o Gauss não tinha nem ouvido qual era o exercício para fazer, olhou lá para o quadro e ele viu que tinha no quadro 5 questões. Virou lá para a professora depois de um tempo e falou: professora, eu só consegui fazer 2 das 5. A professora olhou aquilo e falou: nossa, você conseguiu resolver 2 dos maiores dilemas da matemática que existem, dos 5, que eram questões impossíveis de se fazer. Tudo na ingenuidade dele, isso daí. Interessante. Tudo na ingenuidade do Gauss, ele não sabia lá. E aí eu, ingênuo também, como é que eu fui fazer essa minha festa de despedida? Eu fui criar lá, Dani, o Secret Friend, amigo oculto. E aí, quando eu ia de mesa em mesa explicar a dinâmica, que eu ia botar o nome dentro de uma bolsa para eles tirarem o nome, que Eita. eles tinham que comprar um presente e descrever a característica para a gente trocar presente todo mundo, eles viravam para mim e falavam: mas, Léo, que ideia genial, como é que você pensou nisso? Eles não conheciam esse negócio que é normal aqui no Que Brasil. bacana, que bacana. E aí eu organizei lá o Secret Friend, se quiser entrar até lá no meu Facebook, tem várias fotos, eu lá registrava o momento, as pessoas tirando o nome lá com o papelzinho, é uma bolsa amarela lá da Universidade de Alberta. Você ajudou a divulgar o amigo oculto para o mundo. É isso aí mesmo, a gente lá fez o amigo oculto, mas eles se atrapalharam todos, Dani. Nossa, mas se atrapalharam todos. Porque pegava o papel, falava o nome, aí eu lá falava que tinha que falar a descrição. Mas deu certo, no final deu certo. E aí, nesse final, teve um momento muito marcante, mas muito marcante mesmo também. Por quê? O diretor lá do NINT, ele foi fazer a abertura do evento, depois voltou para a sala dele, e no final ele foi encerrar o evento, que é ele que abre e ele que fecha. Certo. E aí, quando ele foi encerrar o evento, ele lá falou belíssimas palavras sobre mim, né? Sobre a Olha que diferença, né, para o início, né? Lá, né? E no final, o que ele fez como ato final para encerrar? Estendeu a mão para mim. Gente, e aí, que história, hein? Que história. O que eu fiz então? Muitos amigos meus brincam. Você não tirou a mão, você não fez nada não? Aí eu falei, nós não devemos fazer isso nunca. Porque a gente tem que mostrar os bons valores. Não é a gente que tem que receber os maus valores das pessoas. Exato. Quando ele me estendeu a mão, eu fui lá e apertei a mão dele. Você conquistou ali para ele, que na cabeça dele você conquistou o direito de... Sim. E aí as pessoas brincam. Por que quando você não soltou a mão, você soprou? Não, nunca faria isso. A gente ali construiu uma belíssima relação e vários outros brasileiros já foram para lá depois, que é maravilhoso. A gente aprende muito lá nesse negócio. Que história bacana, professor. E aí eu voltei para o Brasil depois, né? Teria até mais histórias lá. Eu tinha um time de futebol no Canadá, mas isso aí eu vai ter que ter um momento só para isso, hein? Foi assim, muito importante o meu time de futebol lá também. Eu jogava lá futebol no Canadá. Mas aí então eu voltei, né? Concluí o meu doutorado no ano seguinte, em 2012, né? E aí, logo depois, eu fui fazer uma prova de professor. Eu tinha me formado, eu até adiantei alguns meses a minha defesa para poder fazer a prova, né? E aí eu fiz a prova, fui até para a UF, mas um campus aqui numa outra cidade, em Volta Redonda, né? E aí eu fiz a prova. Era uma vaga só. Certo. E aí, fiz a prova, eu fui aprovado. Olha aí. Mas fui em segundo. Ficou classificado. Fiquei classificado. Ficou classificado. Fui segundo. Logo depois, teve um outro concurso para fazer. E aí eu já fui olhar a lista de candidatos, que aí eu já estava mais safo, né? Eu já sabia um pouquinho mais. Quando eu fui ver a lista de candidatos para fazer esse outro concurso, que foi para o ESO, o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro, eu vi que um dos candidatos, Dani, tinha sido um professor da UF, que foi o meu primeiro orientador de iniciação científica da UF. Eita. E que ele estava lá inscrito para fazer a prova. Gente! Quando vi isso, eu virei para minha noiva lá na época, né?
que eu não falei, mas aquela namorada, aquela menina, nós continuamos 1 ano namorando pela internet. Quando eu voltei, ela estava no assim, aeroporto me esperando. Te deixou e te buscou. E aí nós continuamos namorando, nós noivamos. Hoje eu casei com ela, é a Isabela. Que história bacana, muito, professor. muito apaixonado. Que história bacana. Eu sou muito apaixonado por ela. Mas então, eu fui lá e falei com a Isabela. Isabela, é o meu primeiro orientador de iniciação científica. Como é que eu vou concorrer com o meu primeiro professor? Orientador? Isso não existe. Eu não vou concorrer. Eu não vou nem me inscrever no concurso, Isabela. Entendi. Já bateu a desmotivação. Eu não tenho chance nenhuma. E aí ela virou e falou, você vai se inscrever. Mas eu não tenho chance. Tá bom, mesmo sem chance, você vai se inscrever, você vai fazer a prova. Caramba. E aí ela me deu muita força, que eu estava cabisbaixo, né? Isso é importante. Às vezes a gente tem alguns insucessos, mas a vida não é um caminho de sucesso e fracasso. Não. A vida é um caminho que talvez você passe por vários fracassos para no final atingir o sucesso. Exatamente. E aí foi o apoio dela que me fez fazer a prova. Bacana. Fiz a prova para o ESO e foi uma felicidade danada, Dani. E é professor até hoje. Passei em primeiro colocado na UESO. Nós, depois daí, quando eu contei para a Isabela, ela logo virou para mim, então vamos casar agora, você já é professor universitário. Foi, eu lembro que nós ficamos super felizes com essa notícia. Então, e aí eu cheguei na UESO. Eu passei para dar aula de Química Inorgânica na UESO, dando aula para o curso de farmácia, o que foi uma coisa extremamente agradável, porque eu fiz a graduação de farmácia, né? E né, a UESO ela fica numa região aqui no Rio de Janeiro que é uma região muito carente. Então eu pude contribuir com muitos alunos e que na maioria das vezes era a única estratégia da vida deles. A UESO foi um lugar que eu comecei em 2013, fiquei até fevereiro desse ano. Foi a minha primeira experiência como professor universitário. Foi algo delicioso sentir aquele frio na barriga antes de entrar para dar a minha primeira aula na graduação. É um momento marcante. Isso daí, nossa, aquela ansiedade, aquela alegria, vontade de ensinar, nossa, maravilhoso. Uma satisfação pessoal, né, professor? Sim, sim. Depois de toda a trajetória da formação, passou para a prática ali, né? Realização Você se prepara há muito tempo para aquele momento, né? Na UESO tive alunos de iniciação científica, fiz vários professores amigos, nossa, mas excelente. Falando só da trajetória então, né? Da UESO, eu saí em 2019, em fevereiro desse ano, né? E aí eu fui para a UERJ. A UERJ é uma outra universidade estadual aqui no Rio de Janeiro, é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E eu saí da UESO para a UERJ porque na UESO eu demorava 2h15 para chegar na universidade, mais 2h15 para voltar. Terrível, e aí era um logística tempo terrível. grandioso. Mas aí eu falo com os alunos, o quanto você está disposto para vencer? Quais são os seus objetivos? O que você tem na sua mente? O quanto você consegue correr atrás dos seus sonhos? Exato. E aí a UESO, ela era uma excelente universidade no início. Passei para a UERJ, que fica meia hora andando da minha casa, uma universidade excelente, né? Grandiosa aqui também, no Rio de Janeiro, né? Em 2015, eu passei para a UF, lá em Niterói. Tá aí, né, já na UF eu dou aula de Química Orgânica. Aí já mudou um pouquinho. Atualmente eu sou professor 20 horas da Universidade Federal Fluminense, né, no Departamento de Química Orgânica. É um departamento que eu tenho um grande apreço, sou muito orgulhoso de fazer parte desse departamento, né? E também do Departamento de Química Geral e Inorgânica da UERJ, que é uma universidade mais nova que eu estou conhecendo agora, né? Certo. E ao longo desses 2013 até agora, né, 7 anos, né, eu já orientei alguns alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, né, algumas monografias de final de curso, mas se eu escolhesse, Dani, algo para falar para vocês agora,
eu desenvolvo um projeto aonde eu me realizo nesse projeto, Dani. Por quê? Deixa eu só falar um pouquinho aqui, ó. Ah, Inclusive, para o pessoal aí que participou do Condec, eu conheci o professor através desse projeto, o professor Leonardo. Eu conheci através desse projeto, quando eu conheci os canais dele, o canal dele, o canal no YouTube Fórmula de Soluções. Eu acho que alguns de vocês seguem aí. A gente já recomendou no e-mail aí para vocês. Quem não segue, segue lá. E aí o professor mostra que, além de professor, ele tem outros dotes artísticos, né? Um grande ator também. Lá tem uns personagens. Eu acho que ele vai falar aí, né? Tem um avô do Leonardo, Leonardinho lá, né? E em breve vai ter mais uma química aí, né, professor? Vai ter uma falar baby isso. química. Fale aí Vai mais um ter. pouquinho desse projeto, professor. Mas então, eu hoje vejo que tenho me realizado muito com um projeto que surgiu, talvez, dessa minha experiência estando em tantas universidades. Porque eu via, tanto faz ser na UESO, na UERJ ou na UF, tenho conversado com outros amigos aqui da UFRJ, de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, né? E eu tenho visto um problema muito grande nas universidades. Muitos alunos do ensino médio que passam para a universidade, eles têm chegado com muitas dúvidas e deficiências no conteúdo de química. E aí, né, eu então, para tentar ajudar os alunos, porque eu vejo que é muito fácil você virar para o aluno e falar para ele estudar, para correr atrás do tempo perdido. Mas muitos alunos viram para mim e falam: mas professor, eu não tive aula de química no ensino médio, a minha escola não tinha professor. E aí, como é que a gente vai pedir para um aluno, nos seus 18, 20 anos, mais ou menos, ele consiga abrir um livro de química e autodidaticamente aprender o conteúdo todo do ensino médio? Eu sempre ficava me perguntando isso. Será que isso não é muito empurrar as coisas com a barriga? A gente tem essa expressão aqui no Rio de Janeiro de passa o problema para os outros. Quando, Olha, na professor, verdade, às vezes, a gente... é um problema nacional, a falta de professor de química. Para onde você vai? Você tem pedagogo, tem professor de história, tem formado em biologia, todo mundo, em todos os estados acontece isso. Não tem professor de química, né? Não tem professor suficiente, né? Enfim. E aí chega na E aí, faculdade, a gente tem que lidar com essa situação. e aí eu criei o projeto que ele assim surgiu como? Na UESO ainda, no ano passado, no início do ano, eu recebi uma aluna que, no meu primeiro dia de aula, falou isso para mim. Professor, adorei sua aula, mas queria falar que não tive aulas de química no ensino médio. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com essa aluna? Eu vou fingir que ela é café com leite, ela assiste aula, mas não faz prova? Que eu iria reprová-la facilmente. E aí eu então pensei, peguei o celular e fui gravar um vídeo para ela, um vídeo muito simples, explicando como é que ela olha para uma fórmula e consegue diferenciar se o composto é um ácido, um hidróxido, um sal ou um óxido. Um vídeo que é muito simples, mas Certo. ela não sabia nem isso. Criei esse vídeo, passei para ela, ela assistiu, gostou, pediu para criar um vídeo de número de oxidação, que é um outro conteúdo importantíssimo, criei o vídeo lá para ela passou para os amigos da UESO, e aí eles me deram a ideia, mas professor, isso está excelente, continua fazendo, cria um projeto. E aí eu Que criei legal, professor. o canal do YouTube, que é o Fórmula de Soluções, aonde eu, desde janeiro do ano passado, tenho colocado videoaulas de química gratuitas, fazendo uma mega revisão dos conteúdos do ensino médio. Já peguei também várias videoaulas minhas da própria universidade, já contam lá no canal, né? A gente está com 96 vídeos. Olha E que aí, bacana. já tem bastante coisa. E aí, no ano passado, mais ou menos em setembro, o canal foi invadido por alunos de ensino médio pedindo para eu resolver prova do vestibular. E aí eu pensei, nossa, mas eu criei um negócio para alunos universitários. E aí os alunos de ensino médio começaram a pedir, e aí eu não me culpei da responsabilidade. Peguei as provas do vestibular, os últimos 5 anos do Enem e da UERJ, e fui resolver as provas, fui estudar para resolver. Resolvi os últimos 5 anos para os alunos, né?
E aí eu vi que muitos alunos de ensino médio também podiam aproveitar do canal. E aí eu vi que, além de divulgar nas universidades, que eu vou aqui no Rio de Janeiro, em todas as universidades divulgar, né? Já fui esse ano lá na Federal de Juiz de Fora, com o grande amigo Luiz Antônio lá, ele me convidou para dar uma palestra sobre o projeto, né? Que legal, importantíssimo, professor. Sim, e aí eu vi que o projeto também pode ser importante para alunos de ensino médio. E aí, o que eu fui fazer então, Dani? Eu, no final do ano passado, comecei o quê? Para tentar divulgar em escolas de ensino médio, qual foi a minha estratégia? Primeiro, eu não conheço nenhum professor de escola de ensino médio, como eu conheço professores nas universidades que abrem o caminho para eu poder conversar com os alunos. Mas no ensino médio, não. Então, eu fiz como? Eu fui bater de porta em porta nas escolas. Bati em escolas em Campo Grande, ao redor da UESO, bati em escolas aqui ao redor da UERJ também, na UF em algumas também. E aí eu ia lá conversar com o diretor da escola ou o professor de química. Denis, chuta qual a porcentagem de escolas que me recebeu para conversar? De 100%, qual a porcentagem que me recebeu assim para conversar e que eu consegui desenvolver conversa? Levando um projeto desse, eu espero que seja 100%. Se eu te falar que foi cerca de 10% das escolas, ou menos, a maioria das escolas eu ia conversar com os diretores, falavam que estavam ocupados. Eu explicava que era um projeto gratuito, que não precisava pagar nada, que eu estava tentando ver o bem dos alunos. E aí várias escolas falavam, professor, mas manda e-mail para a gente. Aí eu lá mandava e-mail. Você já estava lá, é só abrir a sala, 5 minutos, você entra, fala do projeto e... Aí eu lá mandava e-mail e ia na semana seguinte, olha, eu mandei e-mail. Professor, chegou aqui, depois a gente responde para o senhor. Aí não respondia. Mas aí, dentre essas escolas, eu peguei algumas, Nene, que, assim, realmente eu consegui escolas parceiras. Nossa! Compraram a ideia, né? Por quê? A grande ideia que eu comecei foi não só de ter as videoaulas, mas de ter vídeos que motivem o aluno a estudar. Que, tipo, seja algo interessante para o aluno. E aí eu comecei a gravar vídeos de curiosidades. A química do chocolate, a do churrasco. Muito então, bacana. No início, eu lá gravei um vídeo, por exemplo, um vídeo bem simples, é um dos mais acessados. Eu acho que ele tem 4 minutos. Um vídeo explicando a maneira correta de você tomar vitamina C efervescente. Se você ingere o líquido enquanto as bolhas estão saindo, ou se você tem que esperar as bolhas acabarem para ingerir o líquido. E aí eu explico lá, né, que para você ter a ingestão de 100% do medicamento, que está dentro daquela pastilha, tem que esperar as bolhas acabarem, né? Certo. Senão você não vai ter 100% da eficácia. Mas eu lá também falo no vídeo, por exemplo, que se você esperar mais de 5 minutos, o oxigênio do ar destrói a vitamina C, que vai começar a quebrar ligações duplas, oxida a vitamina C exato. e vai perdendo a eficácia no organismo. E aí eu vou mostrando as moléculas, eu vou falando das cadeias carbônicas, com um assunto que é do dia a dia do aluno. E aí eu criei vários vídeos de curiosidade. Tem um lá falando os erros comuns ao tomar medicamento oral, por exemplo. Tem muita gente... Inclusive é o tipo de vídeo que é para o grande público, né? Não precisa ser estudante de química, nem estudante de ensino médio, a dona de casa, a mãe de família. Exatamente isso. Tem um vídeo lá que eu falo qual é a maneira correta de você tomar um comprimido oral. Todo mundo sabe que é com água. Mas tem gente que toma com Coca-Cola, com suco, com cerveja. E aí eu vou explicando. Coca-Cola é rica em ácido fosfórico. O ácido fosfórico, se você tiver um átomo de nitrogênio no medicamento, vai ter alguma assim, modificação química ali. Você vai protonar. Aí eu explico o que é essa protonação do átomo de nitrogênio, né? A gente vai explicando a química. E aí depois, eu então comecei a gravar videoaulas divertidas. E aí já específico para alunos de ensino médio. Aí é justamente onde entra, por exemplo, a primeira delas foi a química do churrasco, onde eu dou uma aula de química como caracterizado, avental de churrasqueiro, chapéu de mestre cuca com os espetos na mão, fazendo churrasco e dando aula de química. Exato. E aí depois veio a química
do carnaval. Sou eu de colar havaiano, óculos de carnaval, falando de buzina, espuma de carnaval. Sim. Eu dou uma mini aula de farmacologia, do que isso pode fazer na nossa saúde. Criei vídeos temáticos já sobre Dia das Crianças, aí criei personagens para o canal. Tem o Leozinho, que é uma criança de 10 anos que eu interpreto. Tem o Léo idoso, que eu boto farinha no cabelo. Aí eu falo com uma voz de idoso. E aí, né, esse vídeo eu criei... É muito bom, só quem não conhece tem que conhecer. É bom demais. E ainda tem os experimentos. Tem um experimento lá com Jujuba, né? Tem. Eu ia só falar de um vídeo que eu criei com os personagens, que foi sobre o sal do Himalaia, que estava muito em moda aqui no Rio de Janeiro, ano passado, falando que curava doenças. E eu, como professor de química, sei que não vai curar doença o sal do Himalaia. Na verdade, ele é 99% igual a qualquer outro sal que você coma. E aí eu lá criei um vídeo onde o Leozinho vai no mercado e compra sal do Himalaia para o avô. Só que quando ele chega em casa, o avô fala que tem pressão alta e não sabe se pode comer o sal do Himalaia. Aí entra o Léo professor para explicar o que é pressão alta, o que é o sal do Himalaia, sal light, sal zero sódio, sal marinho, sal refinado. Eu explico todos os sais que a gente pode comer no mercado, que a gente pode comprar no mercado, né? Professor, uma pergunta. Quem é o roteirista aí do canal? Quem é que tem, de onde vem essas ideias aí dos personagens? Quem é que... Eu diria que a minha esposa, ela é a grande estrela. Eu ajudo no máximo que eu consigo, mas minha esposa, nossa, ela é realmente quem tem ideias fabulosas. A parte criativa. A Belinha, ela aparece em alguns vídeos. Tem um especial Dia das Crianças, que aparece o Leozinho e a Belinha, os dois brincando. E aí eu falo da voz do Minion, como é que a gente pode fazer a voz do Minion. É muito engraçado esse vídeo, né? E tem os experimentos, que é a parte do brincando de química, que eu pensei, chegam as férias, o que os alunos podem fazer? Eles podem se divertir, fazendo pequenos experimentos com ingredientes que nós temos na cozinha da nossa casa. Isso é bom falar, né? Que seus experimentos são com materiais do cotidiano, aí, materiais presentes. Sim, aí a gente pode fazer torre de líquidos, pega uma garrafinha e bota nela mel, leite, água com corante, detergente, óleo, álcool, tudo isso pode virar uma torre colorida. Tem experimento de jujubas com crianças que eu já fiz numa escola de ensino fundamental. E muita gente me criticou, Dani, quando eu fui numa escola de ensino fundamental, um professor universitário indo numa escola de ensino fundamental, eu lá bati no peito e falei, eu sou professor. Eu quero incentivar essas crianças a gostarem de química. Fiz uma prática com jujubas, montar moléculas com jujubas e palitos de dente. Eu tenho certeza que as crianças, quando chegarem na aula de química, vão lembrar. Química, jujuba, vão lembrar. É gostoso, deve ser uma coisa legal isso daí. Eu, como o meu doutorado na área de ensino de química, para mim, quanto mais a gente se aproximar das escolas de ensino fundamental, de educação infantil, por que não? É de lá que a gente tem que formar uma boa base, né? Bem, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu não critico os meus colegas pelo que eles fazem, assim como também eles não têm que ficar me criticando. Exato. São perfis diferentes. O campo da química ele é muito amplo. E a gente quer mostrar isso aqui com o Condec. Tem espaço para todos, né? E eu ainda continuo minha vertente de pesquisa na química computacional, que eu amo também fazer isso na vida. Exato. Com mestrado, doutorado, trabalhos de petróleo, trabalhos de pesquisa de medicamentos no nosso organismo, também tem uma linha dessa. E aí, então, eu criei o canal, né? Eu vinha atualizando ele semanalmente até junho desse ano, quando a minha filha nasceu, né? E aí eu tive que me readaptar, né? Uma nova realidade. Agora, em janeiro, eu vou estar de férias, gravando novos vídeos, e ano que vem a gente vai voltar a um vídeo por semana no Fórmula de Soluções. É um canal não é fácil, um vídeo por semana. É difícil. Mas é um canal que tenta mostrar a química de uma forma divertida, engraçada. Nós temos as videoaulas sérias também, né? Em toda videoaula eu boto exercício no final para os alunos eles verem como que aquilo pode ser cobrado. Eu faço questão de mostrar que química se aprende através da resolução também de exercícios. E as videoaulas têm em média 10, 15 minutos no máximo. É feito curto justamente para os alunos eles assistirem.
O Exatamente. símbolo até lá do Fórmula de Soluções é esse aqui, tem até a canequinha aqui, né? E tá na Se vocês camiseta puderem... aí também, né, professor? Hã? Tá na camiseta aí também, Também né? tá aqui, eu tô aqui com Olha aí, a ó. camiseta aqui, Tem a Fórmula camiseta de Soluções. e aí atrás tem o FS também, ó. @FS, Tem aqui ó. também. E aí é um projeto que eu tenho feito de levar as aulas de química para os alunos. Alunos, talvez, que eu não tenha a oportunidade de conhecer. Eu hoje passo em universidades, passo em escolas de ensino médio para divulgar tudo gratuitamente. E se alguém quiser que eu vá divulgar o projeto e tente motivar os alunos, acho que a grande palavra é essa. A gente, além de passar o conteúdo, a gente tem que servir como um instigador de curiosidade, que o aluno queira aprender o que você está falando e não veja que são meras palavras e fórmulas que ele tem que decorar. Isso faz uma diferença grandiosa no que é ser um professor, que eu entendo. Isso é muito importante, professor. Parabéns pelo trabalho. A química precisa fazer sentido na cabeça do aluno, né? Não precisa Sim. ser um conteúdo aliado à realidade, desaliado aí da realidade deles, né? Que não tenha nada a ver com a realidade deles. Não, tem que ser um conteúdo que faça sentido. E nesse canal, eu acho que o objetivo ele é alcançado, né? Para quem tem dificuldade, às vezes o professor na sala de aula pode utilizar isso, um professor de ensino médio. Vamos falar aqui para os professores que dão aula de química e não são professores de química. Também utiliza o vídeo ali como uma aula introdutória. Os próprios professores de química podem pegar um vídeo de 15 minutos ali, é uma aula introdutória, prepara o aluno, não é, para o conteúdo. Então é importantíssimo esse seu trabalho. Eu só tenho que lhe parabenizar e lhe dizer que tem que continuar, conte conosco também aí. Pessoal do Brasil todo que está assistindo, que está assistindo a palestra, convida o professor Léo, o pessoal do Rio de Janeiro convida o professor Léo aí para ir divulgar o trabalho, né, para ir contar um pouco dessas experiências, porque é importantíssimo esse trabalho de divulgação científica. Nós estamos precisando muito no Brasil, cada vez mais, a ciência precisa ser divulgada, né? A gente precisa mostrar o que está sendo feito. E esse trabalho é belíssimo do professor. Parabéns, viu, professor? Eu tento tocar os alunos sobre a importância da química. Muitos alunos me perguntam, mas para que eu tenho que aprender química? Isso. Eu quero fazer direito, eu quero outra coisa. E aí eu mostro, a química é belíssima. Você consegue entender uma série de coisas. Eu levo experimentos para fazer com os alunos em sala de aula. Eu faço a dança das cores do leite. Tem um vídeo lá que eu explico esse belíssimo experimento que as cores se movimentam sozinhas. E aí a gente instiga a curiosidade, o aluno vai querer saber, mas por que isso está acontecendo? E aí a gente aproveita para dar a aula de química. Eu tento também ajudar os professores, quem quiser material pode me pedir, não tem problema nenhum. Eu acho que a ideia é tentar contribuir para a educação e para o ensino de química. Algo que eu gosto muito. A gente na vida é pesquisador, é muita coisa, mas nunca pode se esquecer que nós somos professores. E nós estamos lá por causa dos alunos. E eu sempre tento valorizar o máximo os alunos. Acho que essa é a ideia. Eu, quando dou aula para alunos de química, licenciatura, eu sempre tento botar isso na cabeça deles. Eu falo sempre, não se esqueçam que vocês hoje são alunos, nem quando vocês forem professores. Quando vocês estiverem aqui em cima, onde eu estou lá, que é um tablado, né? Por isso que eu falo em cima, porque aluno e professor, para mim, não tem em cima ou embaixo. Né? Mas quando tiver um tablado dando aula, lembrem-se, sejam professores que vocês gostariam de ter tido enquanto eram alunos. Eu falo muito isso para os meus alunos. Nunca esqueçam, quando vocês são alunos, como você quer um professor? Se transforme no professor que você queria ter tido. Ótimo, esse é o resumo. Fazer, pelo menos. Esqueça os maus exemplos e se torne naquele. Pegue os bons exemplos e se torne naquele que você queria ter tido. A gente sempre aprende. Né? A gente sempre aprende. E eu acho que a gente tem que passar uma mensagem positiva. Eu acho que a nossa realidade já está tão difícil, o nosso dia a dia já é tão difícil com violência, saúde, uma série de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Exatamente. Eu acho que a escola tem que ser vista como um ponto positivo para o aluno, não um ponto que é no lugar que eu vou para reprovar, para decorar a fórmula. Não!
É um lugar que vai ter gente lá falando de coisas super interessantes e que podem contribuir para você ter uma alta posição na sociedade. É isso que eu quero. Cada vez formar mais os alunos. E é belíssimo quando a gente vê os alunos retornando e nos falando de suas vitórias. É o que você falou no início. A gente vê que contribuiu um pouquinho para aquela vitória. Isso já é um sentimento de satisfação gigantesco. E aí o Fórmula de Soluções ele é a maneira que eu hoje vejo de tentar contribuir com a educação no Brasil. É algo que eu faço com extremo prazer, gosto muito disso, tenho um retorno grande dos alunos, né? E é como eu falei durante vários pontos da nossa entrevista. Eu ainda acho que eu sou muito ingênuo. Eu não sei como divulgar direito, eu faço as coisas na base da boa vontade. E Mas né, agradeço muito a você, Dani, de estar me ajudando a divulgar, né? E todas as conte pessoas conosco, que professor. quiserem, contem conosco do Fórmula de Soluções também, que o que a gente quer é tentar levar aulas de química agradáveis, divertidas, interessantes, a todos do Brasil, se for possível. Exatamente, professor. Olha, eu tenho muito que agradecer, lhe parabenizar pelo trabalho, dizer que você foi um grande parceiro aí do Condec, né? E essa parceria vai continuar. E desejar que a Fórmula de Soluções continue crescendo. Você que está assistindo ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve no canal no YouTube Fórmula de Soluções, segue lá no Instagram também, procura lá o Fórmula de Soluções no Instagram. Eu tenho certeza que você vai ter conteúdo de qualidade, conteúdo que vai lhe ajudar muito aí na sua formação. Não perca, né? E você vai ver todo esse lado divertido, esse lado de ator do professor. Não é fácil. Na entrevista passada a gente conversou com a professora Simone, que é do canal do YouTube o The Best Professor. Hoje nós estamos conversando com você. E olha, eu confesso que não é fácil a gente vir para frente de uma câmera falar. No começo dá muito nervosismo, depois a gente até se acostuma um pouco mais. E é um incentivo para você também, né? Você pode começar aí o seu canal, começar a ensinar. Vamos fazer divulgação científica, né, professor? Deixar a timidez de lado e correr atrás, foi né? exatamente o que eu falei. Quanto você quer vencer em cima do seu objetivo? Eu bati em várias escolas de ensino médio, várias me deram não. Quantos nãos você aguenta receber? Quantos fracassos você aguenta antes de alcançar? Um sucesso é muito relativo. Para mim, se uma pessoa tiver inscrita do canal, para mim eu já estou tendo sucesso porque Exato. eu já estou contribuindo para a formação de alguém. E você vai descobrindo vários lados seus, você vai se aperfeiçoando, Sim. você vai sempre melhorando. A prática leva à perfeição, né? Você vai fazendo coisas que você nunca imaginava. Eu não sei se eu lhe falei, Dani. Ano que vem vai ter um congresso, acho que é o Educom. E para ir nesse congresso tem que ter uma série de pré-requisitos. Eu acho que eu só não tenho até agora são lá o número de inscritos no canal do YouTube. Eu estou com 4.300 hoje, agora em dezembro. E tem que ter acho que 7 ou 8 mil. Falta muito. O congresso acho que é em agosto. É muito difícil conseguir isso daí. Não, é impossível. Vamos batalhar. Impossível não. Mas como que foi a minha estratégia agora, Dani? A gente aqui está falando de vergonha. É muito difícil você virar para uma câmera e começar a gravar. As pessoas acham que, pelo fato da gente ser professor, a gente não tem vergonha dessas coisas. Nós somos pessoas normais. Exato. É muito diferente você falar para uma turma e você falar para uma câmera. Bem e você diferente. vai melhorando. E aí, esse ano, eu comecei a fazer uma divulgação mais pesada, maior. Porque eu quero muito ir no congresso. Não sei se vou conseguir. Sim. E aí, o que eu fiz, Dani? Eu lá na faculdade... Sabe qual é o local que reúne o maior número de alunos? A fila do elevador. Diferente, reúne alunos diferente. de humanas, biomédicas, tudo. Certo. E eu tinha uma vergonha muito grande. Até que um dia eu consegui engolir minha vergonha e eu fui lá na fila do elevador divulgar o canal. Deixa a timidez de lado. Tenho o projeto e que eu quero ir num congresso. Bacana. Muitas pessoas viraram de costas para mim quando eu falava. Aí, de novo, quantas pessoas virando de costas para você aguenta? O quanto você quer conseguir chegar no seu sonho? Muitas pessoas brincavam falando que eu queria um cargo da universidade. Eu não quero cargo nenhum.
Muitas pessoas também me botavam palavras de incentivo. O senhor vai conseguir, professor, a gente vai lhe ajudar. E isso tem os que a dois gente tem que levar lados, na né, nossa professor? vida. Sim, tudo sempre vai ter os dois lados. O que eu batia nessa nossa conversa hoje praticamente é o quanto você está disposto a trabalhar em cima do seu sonho. Ótimo. Quanto de energia você tem? Isso é fundamental. Você vai cair no primeiro buraco, no segundo obstáculo, na terceira pedra? Talvez tenham muito mais pelo caminho. E se você tem certeza do seu valor, aí de novo a autoestima. Eu acredito que o projeto pode ter um monte de defeito, mas ainda assim ele é válido para ajudar os alunos. É algo que eu tenho feito com o maior carinho e dedicação que eu tenho. Enquanto eu estiver convencido disso, eu continuo. A partir do momento que eu ver a resposta dos alunos como não estando ajudando, aí já é a hora da gente tentar se reciclar e fazer outra coisa. Mas enquanto tiver a resposta dos alunos, podem acreditar, contem comigo em seus estudos. É para isso que eu hoje estou trabalhando, além da pesquisa com a química computacional. É tentando contribuir, fazendo parcerias com escolas, tentando levar aulas divertidas, seja com experimentos, ou seja até fantasiado, o que chama muita atenção dos alunos. E que eu não acho que é algo ridículo, eu acho que é algo que a gente tem que tentar incentivar os alunos e mostrar que a gente aprende química brincando. Química é maravilhosa. É isso aí. Gente, parabéns. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas palavras de incentivo. Você que ouviu aí toda a nossa conversa, toda essa conversa que nós tivemos aqui, aproveite, leve isso para a sua vida. E fica aqui o recado, né? Fica aqui o pedido novamente, se inscreva no canal, participe lá, deixe seu comentário. É muito importante, né? Fórmula de Soluções. Um abraço para todos, até a próxima e continue acompanhando nossos vídeos. Um abraço.